O assunto agora é Código do Consumidor. Questões rotineiras surgem, principalmente com a Lei de Proteção de Dados. Nós temos vários casos agora, um recente envolvendo a droga raia. Enfim, esses dados são muito importantes serem protegidos. Quem nos assiste, telespectador, colegas advogados, colegas engenheiros, sabem como sofre com os golpes diários. Isso acontece porque alguém roubou os teus dados. Então é muito importante a gente saber se proteger através da lei. E hoje eu vou conversar com a doutora Viviane Fernandes, que está sempre à frente aqui do nosso Código Consumidor, da proteção do Código Consumidor. Bom tê-la de novo, doutora. Serginho, que bom estar aqui com você, com os telespectadores, falando desse assunto que é tão importante, a proteção de dados. Porque o que acontece? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, temos o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, e há uma sinergia entre essas legislações. Por quê? Porque os consumidores precisam ter os seus dados protegidos. Caso contrário, o próprio Código de Defesa do Consumidor será violado se esses dados, então, forem utilizados indevidamente. E interessante é que o consumidor está protegido agora não apenas pelo Código de Defesa do Consumidor, como também pela Lei Geral de Proteção de Dados. O Código Consumidor tem uma aplicabilidade enorme no nosso ordenamento jurídico, com a Lei de Proteção de Dados que agora está tendo natural, toda lei que entra, ela vai precisando ganhar um corpo, decisões nos tribunais, enfim. Mas aí tem um problema que vem, sim, de maneira paralela e que chama-se inteligência artificial. E às vezes essas questões da inteligência artificial mascaram uma rouba de dados. Nem só isso, as compras, enfim, tudo que você aceita lá para fazer um cadastro, para poder comprar, gera uma absorção de dados. Exato. Como é que o legislador ele não tem como assim, se adaptar tão rápido e o nosso Congresso é bem lento. Como a gente resolver situações dessa? Porque vai ser a tônica da vida daqui por diante. Perfeito. Então a inteligência artificial agora, ela tem influenciado nas relações de consumo, assim como em todas as outras relações da vida, e o legislador, como você bem disse, ele não vai conseguir acompanhar todas as situações, né? Esse é um processo ainda em construção. É por isso que a análise caso a caso tem sido agora a arma utilizada pelo Poder Judiciário para verificar como ou não se aplicar a legislação. Porque um entrave muito importante, aliás, uma questão muito importante é a seguinte: a inteligência artificial, ela veio para ficar. É claro que ela deve ser limitada ao ponto de não gerar danos, mas nós temos que ter cuidado também para não limitá-la ao ponto de evitar a inovação tecnológica, não é? Então, essa é muito difícil, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem protetivo, né? Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, ele não apenas visa a reparar o dano quando ocorre, mas também a evitar a lesão. O que ocorre, então, nesse caso? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é um microsistema que vai se aplicar a todas as outras legislações, desde que ali exista uma relação de consumo. E tendo em vista que a defesa do consumidor é um direito fundamental, o consumidor ele vai ser protegido de maneira absoluta, sempre. Então, entre consumidor e inteligência artificial, o consumidor sempre ganha. Mas também temos que tomar cuidado, como eu disse, em relação à inovação tecnológica. Se houver tantas limitações assim, então nós teremos entraves até mesmo internacionalmente, né, de intercâmbio de tecnologias. Então, o Poder Judiciário tem focado nas fraudes, né? Como limitar as fraudes que têm ocorrido por intermédio da inteligência artificial. Então, nós temos tido importantes decisões a respeito, por exemplo, das fraudes bancárias. Sim. Então, sabemos, e isso tem sido divulgado com bastante frequência, do golpe da selfie, né? Então, significa dizer que por intermédio da inteligência artificial, os bandidos entram em contato com as vítimas, pedem para que elas façam selfies e utilizam essas selfies para abrir contas bancárias. E por quê? Porque os bancos hoje em dia tomam esse cuidado, não é? De só abrir as contas bancárias se tiverem a imagem ali do cliente. Então, nesse caso,
o consumidor ele tem sido protegido, porque se considera que o banco tende a adotar as tecnologias necessárias para impedir que a inteligência artificial gere prejuízos, por exemplo. Tem uma súmula do STJ, eu não lembro se é 474, alguma coisa que ela, no caso que envolvam terceiros cometam crime, a responsabilidade acaba sendo do banco, da instituição financeira, porque tem que tomar todas as providências tecnológicas para evitar. Exato. Então, não lembro qual é o número da súmula, mas é o 47 alguma coisa. Isso, é verdade. E aí você acaba sendo uma responsabilidade direta, objetiva, em razão do crime de terceiro. Porém, as instituições bancárias, elas têm que, em razão, elas não são sempre prejudicadas no nosso país. Então, elas têm realmente que criar mecanismos de proteção e às vezes acaba acontecendo. E eu lembro que eu tive um caso até de uma amiga, ela foi assaltada, roubaram o console dela, ela fez o BO. O indivíduo que a assaltou, ele passou de uma conta dela, de um banco, para o Mercado Livre. Como nós perdemos a ação, por quê? Porque saiu do mesmo CPF, do mesmo dia. Então, ainda que eu tenha um boletim de ocorrência, ainda que tenha feito um testemunha, ela teve os vidros danificados, teve prejuízo material, isso, claro, fotografado. Puxa. E ainda teve transferências que ela conseguiu sustar uma delas, ela não conseguiu reaver o dinheiro. Estava tudo configurado. Mas o fato de ter passado do CPF dela a transação para o mesmo CPF, porque ela tinha 2 aplicativos, um num banco e um de compras, que é o Mercado Livre, ela teve... o juiz entendeu que para o mesmo indivíduo, não foi para terceiro. Entendi. E eu tentei até configurar essa questão em razão do terceiro ter feito isso, e porque a súmula protegia o consumidor, no caso. Quer dizer, você tem essas questões, o importante, o direito se faz muito no caso concreto. Você tem que, o indivíduo tem que entender que tem N saídas dentro do judiciário, nada é certo, claro, se não tiver o caso concreto analisado. Exatamente isso. E o caso que você trouxe é muito interessante, Serginho, porque traz à tona a questão da proteção dos dados pessoais, como que o próprio cliente precisa proteger os seus dados. Por quê? Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a Lei Geral de Proteção de Dados têm as chamadas excludentes de ilicitude. O que é isso, trocando em miúdos? São casos em que o fornecedor ou o agente de proteção de dados não vai responder, eles não responderão, não haverá responsabilidades. Então, em um desses casos é justamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não é? Então, nesses casos em que a culpa é exclusiva do consumidor, por exemplo, há decisões, inclusive do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dizendo o seguinte: se o consumidor andava com o seu cartão de crédito e junto a ele um papelzinho com a senha, então se um falsário, se um fraudador tem acesso a essa documentação e então faz as transações bancárias, se considera que houve uma culpa exclusiva do consumidor, que não cuidou dos seus dados pessoais e não da instituição bancária. Então, o consumidor ele tem de lembrar o seguinte: atualmente, e isso nós temos falado com bastante frequência, atualmente os dados pessoais são um novo petróleo dos fornecedores, dos desenvolvedores de produtos. São ativos. As empresas elas têm negociado os dados dos consumidores como ativos. Por quê? Porque a partir desses dados são criadas as novas publicidades, os novos produtos, não é? Então, a partir da preferência de consumo, que é então obtida a partir desses dados, então todo o comércio tem sido formatado. É por isso que os consumidores precisam tomar muito cuidado ao fornecerem os seus dados, porque eles podem ser utilizados licitamente para publicidade, mas nós temos que ter os limites legais, mas podem ser utilizados por fraudadores que agora têm sido muito auxiliados pela inteligência artificial. É um universo aqui complexo, né? Porque
Hoje é diferente o golpe, até o golpe hoje é estruturado. Tem escritórios lá que você imagina que é um escritório que está funcionando, mas é um escritório para dar golpe, principalmente para as pessoas mais que vieram de uma outra geração, que tem uma transição entre o analógico e o digital, nem sempre vai estar lembrando e tudo mais. E nós mesmos acontecemos, quem passou antigamente era numa outra fase, tem a mesma senha para tudo. Exato. Exatamente, você tem a mesma senha para tudo para facilitar. Enfim, esse universo é um universo extremamente complexo, porque a tecnologia ela não para de inventar coisa. E aí você, trazendo todas essas questões, me veio aí a questão da droga raia especificamente, que é um caso importante para a gente até comentar um pouco, né? Sim, e você falava, Serginho, desses consumidores que são hipervulneráveis, por exemplo, os idosos, né? Utilizam sempre lá a mesma senha. Então, é claro que os fraudadores estão em cima, querem os dados deles, e nesse caso que você mencionou da Drogasil, foi justamente né? da Drogasil, foi justamente algo parecido que aconteceu. O que aconteceu recentemente? A Drogasil vendendo para seus consumidores aqueles remédios de uso contínuo, inclusive os consumidores idosos, né, esses hipervulneráveis, tinham o cadastro desses consumidores, não apenas com seus dados pessoais e com suas preferências de consumo em relação a medicamentos. O que fez Droga Raia? Vendeu esses dados ou negociou esses dados para o comércio digital. E aí esses consumidores começaram a receber anúncios direcionados ao seu consumo de medicamento. É claramente uma conduta que veda, que viola o Código de Defesa do Consumidor, é uma conduta vedada por ele, é uma prática comercial com certeza abusiva, e então a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pela Lei Geral de Proteção de Dados, chamou a Drogasil, instaurou um procedimento administrativo e não culminou esse procedimento administrativo em punição, porque a drogaria ainda não o descumpriu, mas houve determinações para que haja um ajuste em relação a essa conduta. Então agora a drogaria fica obrigada a fornecer aos consumidores outro meio que não a biometria para acessar esses seus dados, e também fornecerá a esses consumidores informações claras e precisas quanto ao tempo e ao destino dessas informações. A gente confunde as drogarias, mas eu acho que pertencem ao mesmo grupo. Então a gente fala Droga Raia, Drogasil, exatamente. Então, pertencem ao mesmo grupo, então assim, uma perto, a gente acaba confundindo, mas pertencem ao mesmo grupo e é algo público. Então podemos comentar aqui. Essas questões, né, Viviane, são muito importantes e faz o consumidor, obriga o consumidor a ter um cuidado redobrado, a necessidade. Essas informações aqui são muito importantes para quem está assistindo, porque você precisa tomar muito cuidado na hora de ceder os seus dados. A gente acaba cedendo sem prestar atenção, porque é algo que é tão importante. Antigamente perguntava qual é o seu CPF, você falava o seu RG para qualquer consulta e tudo mais, mas não havia essa tecnologia, não havia nem proteção de lei de dados, porque ninguém usava os seus dados. Antigamente você queria encontrar alguém, era na lista telefônica, quer dizer, exato. Você não, era uma função para você. Consulta. Uma função para descobrir, era difícil, demandava tempo. Hoje é um clique e você está com os seus dados, e é aquilo que falo, porque às vezes você está vulnerável e vem alguém que tem a sua questão, por exemplo, de remédio, você tem dificuldade, oferece um empréstimo para você porque você precisa, você está vulnerável, adquire um empréstimo para comprar remédio, enfim, das coisas que você menos imagina acontecem. Né? É exatamente isso. Esse é o perigo do uso indiscriminado dos dados e a importância da Lei Geral de Proteção de Dados para tentar, então, limitar a atuação nociva ao consumidor. Porque quando a lei surge, você vai lá, tá bom, mas eu tenho que dar meus dados e tudo. Às vezes, nesse mundo tão rápido, tão consumista, tão necessário, onde você tem um país com uma definição financeira, sempre, não é de hoje, de agora, sempre existiu, muitas questões aparecem, muitos golpes aparecem, muitas empresas grudam nas pessoas que estão vulneráveis. Então, essa lei de proteção é muito importante. A gente entender isso daí, que o seu dado vale bastante.
Porque sai a tua vida toda lá, financeira, faz tudo. E isso é importante ser redobrado, né? E como o consumidor sempre tem que estar protegido, porque embora as tecnologias apareçam, o texto do Código de 1990 é que nem a Constituição brasileira. São legislações que se absorveram e são atuais mesmo perante a tecnologia. É impressionante como o texto constitucional abrange questões que hoje estão sendo discutidas em razão de tecnologia, e o do Código do Consumidor também, né? Exato, isso é tão importante, Sérgio, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é principiológico, então ele é enxutinho, ele tem poucos artigos em comparação, por exemplo, ao Código Civil, mas é porque ele contém ali princípios que são aplicáveis no decorrer do tempo. E ainda sobre a proteção de dados, nós trouxemos aqui o caso dos hipervulneráveis, esses consumidores idosos, no caso da drogaria, mas vejam só, todos nós podemos ser atingidos. Tivemos recentemente uma decisão da 27ª Vara da Justiça do Trabalho de São Paulo, porque o jogador Neymar teve os seus dados bancários devassados por um operador da própria instituição bancária que ficou curioso acerca da movimentação do jogador. Então, acessou, né? Essa notícia está aí nos jornais recentemente. Acessou a conta bancária do jogador, então o próprio banco respondeu à ação trabalhista promovida pelo trabalhador, porque o banco o demitiu sem justa causa, porque o demitiu, aliás, com justa causa, por justa causa, porque houve a violação dos dados do jogador. Então veja só que interessante, todos somos vulneráveis à violação dos nossos dados. E o cara pode responder criminalmente, o banco pode ter uma indenização, o jogador pode promover uma indenização, quer dizer, você começa a ter um monte de situação. Todos os dobramentos por causa da violação de dados. Então veja que essa questão permeia o direito do consumidor, o direito civil, o direito do trabalho, não é? Então temos todos de tomar muito cuidado com os nossos dados, porque eles estão aí disponíveis e podem ser acessados para o bem ou para o mal. É isso aí. Eu conversei com a doutora Viviane Fernandes, que mais uma vez gentilmente aceitou o nosso convite. Sempre um prazer. E teremos novos, porque essas questões aqui sempre estão batendo a nossa porta, na verdade, é o nosso celular. Elas não param de bater, não param de ter golpes e os nossos dados têm que ser protegidos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada e até a próxima.